Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Lucro da Petrobras sobe mais de 3.700%. Presidente Bolsonaro diz que partido dele vai contratar auditoria externa para as eleições. Duelos entre Brasil e Argentina terminam empatados nos Jogos da Libertadores. Agora, no JR. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. São Paulo registrou 12 graus nesta quinta-feira, a menor temperatura do ano, condição que complica ainda mais quem enfrenta o frio em situação de rua. A Giovana Rizardo está na região central da cidade, tem as informações. Boa noite, Giovana. Oi, Camila, boa noite para você, boa noite a todos. A Prefeitura diz que reforçou as abordagens às pessoas que vivem nas ruas e que ficam ainda mais desprotegidas com esse frio todo. E essa madrugada promete ser de frio muito intenso, Camila. A previsão é de 12 graus, com sensação térmica de 10 graus. Então a ideia é que as equipes levem essas pessoas para os 117 abrigos da capital. São cerca de 15 mil vagas disponíveis. E caso a pessoa não aceite, um cobertor deve ser oferecido. O censo de janeiro desse ano aponta que são, em São Paulo, cerca de 32 mil pessoas vivendo nas ruas. São 7 mil a mais que no último levantamento feito em 2019, que foi antes da pandemia. Camila. Obrigada, Giovana. E o lucro da Petrobras saltou no primeiro trimestre deste ano. Quem tem as informações é o Pedro Paulo Filho, direto do Rio de Janeiro. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Camila, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a Petrobras, o lucro líquido foi de mais de 43 bilhões de reais, um aumento de cerca de 3.700%. Só para se ter uma ideia, o lucro líquido da estatal no primeiro trimestre do ano passado tinha sido de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Segundo a imprensa, esses números refletem uma maior eficiência operacional e também maior produção e exportação do petróleo. A valorização do real frente ao dólar e também o preço do petróleo no mercado internacional impulsionaram esse crescimento. Esses números são relativos à gestão do general Joaquim Silva e Luna, que comandou a Petrobras até o fim de março. Em abril, o novo presidente da Petrobras informou que manteria o modelo de gestão. Com esse resultado, a Petrobras vai distribuir mais de 48 bilhões de reais em dividendos para os acionistas. Camila. É um senhor lucro, né? Obrigada, Pedro Paulo, pelas informações. Agora à noite, na live semanal, o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom e apelou para que os preços dos combustíveis não sejam reajustados. A gente apela para a Petrobras, não reajuste os preços dos combustíveis. Vocês estão tendo um lucro absurdo. Se continuar tendo lucro dessa forma e aumentando o preço do combustível, vai quebrar o Brasil. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, ela não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. O povo está passando dificuldade com o preço de alimentos, em grande parte, dado o valor do frete. Peço à Petrobras responsabilidade. Não aumente o preço do diesel, porque vocês têm gordura. Ainda na live, o presidente Bolsonaro disse que o partido dele, o PL, vai contratar uma empresa externa para fazer a auditoria das eleições deste ano. Segundo Bolsonaro, essa auditoria vai ser feita com antecedência para que a eleição seja livre de qualquer suspeita ou interesse externo. A cervejaria Baker foi multada pelo Ministério da Agricultura no fim das investigações do caso das cervejas contaminadas. Lembra? Isso foi em 2020, 11 pessoas chegaram a ser indiciadas. A Virgínia Nalon acompanha em Belo Horizonte e traz as atualizações, né, Virgínia? Boa noite. Exatamente, Camila, boa noite para você. As infrações geraram uma multa de 5 milhões de reais.
Segundo os auditores, a Baker cometeu uma série de falhas. Entre elas, mudou a planta da fábrica e alterou a composição de cervejas sem comunicar ao Ministério da Agricultura, além de produzir 39 lotes com presença de produtos químicos usados no resfriamento das bebidas e que são tóxicos. Em janeiro de 2020, 29 pessoas foram contaminadas e 10 morreram por consumir a cerveja Belo Horizontina. 16 tiveram sequelas graves. Nós entramos em contato com a Baker sobre a multa imposta pelo Ministério da Agricultura, mas não tivemos resposta. Camila. Tá certo, Virgínia, obrigada, viu? E o Supremo Tribunal Federal determinou que o Conselho Nacional do Meio Ambiente atualize a resolução sobre a qualidade do ar. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado? Oi, Nathalie, boa noite. Olá, Camila, boa noite a todos. A resolução atual continua valendo, mas o Supremo Tribunal Federal deu prazo de 2 anos para o CONAMA atualizar a norma que trata da qualidade do ar. Para os ministros, a regra atual está defasada para os padrões internacionais. Eles decidiram que a nova medida deve ter suficiente capacidade protetiva da qualidade do ar. Caso isso não seja feito, passarão a valer aqui no Brasil as medidas de prevenção e os padrões exigidos pela Organização Mundial de Saúde. A Suprema Corte atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que entendeu que a regra atual não garante a proteção do meio ambiente. Camila. Obrigada, Nathalie. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. E um grande tornado deixou ao menos 1.000 casas danificadas no estado americano do Kansas. Registros feitos por moradores e câmeras de segurança mostram a destruição em diversos pontos da cidade de Andover. O tornado atingiu, para a gente ter uma ideia, uma largura de 400 metros e provocou ventos com velocidades de até 265 km por hora. Mais de 6.000 pessoas que vivem na área ficaram sem energia elétrica, mas ninguém ficou ferido. No Iraque, uma pessoa morreu e milhares foram hospitalizadas depois da passagem de uma tempestade de areia. 5.000 pessoas procuraram atendimento médico por causa de problemas respiratórios provocados pela nuvem de areia. A tempestade atingiu pelo menos 15 cidades, inclusive a capital Bagdá. Foi a 7ª em apenas um mês na região. O governo da China pediu aos moradores da capital, Pequim, que trabalhem em casa para conter a propagação da Covid-19. Da Ásia, a gente tem a correspondente Silvia Kikuchi, que tem mais informações. Boa tarde para você aí, Silvia. Olá, Camila. Boa noite para você. A recomendação é que os moradores da capital chinesa adotem o teletrabalho após um feriado prolongado. A cidade tem 22 milhões de habitantes e registrou apenas 50 novos casos em 24 horas. Ainda assim, a capital segue adotando a estratégia de Covid-0. Nesta quarta-feira, 60 estações de metrô foram fechadas e 158 linhas de ônibus canceladas. E mesmo com o fim do feriado, as autoridades de Pequim decidiram manter fechados estabelecimentos comerciais, como restaurantes, locais de entretenimento e academias, sem dar um prazo para o retorno. Camila. Tá certo. Obrigada, Silvia. E a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos limitou o uso da vacina de dose única da Janssen contra a Covid-19 devido ao risco de coágulos sanguíneos. Agora, o imunizante só deve ser aplicado em adultos que não podem receber doses de outro fabricante. Em comunicado, funcionários do órgão adotaram a medida depois de analisar dados sobre o risco de formação de coágulos que podem levar a efeitos graves. O Brasil vai ter o primeiro antiviral contra a Covid-19 100% produzido no país. A fabricação dos comprimidos será no Rio de Janeiro pela Fiocruz. É neste laboratório que a produção vai começar. Daqui sairá o antiviral para o tratamento da Covid-19 feito no Brasil. O remédio tem nome difícil, Molnupiravir. O uso emergencial foi aprovado nesta quarta-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A fabricação 100% brasileira só foi possível depois de um acordo de cooperação entre a Fiocruz e a farmacêutica MSD. A empresa americana
é quem vai repassar aos cientistas no Rio de Janeiro a tecnologia para a produção do remédio. O tratamento com antiviral, que impede a replicação do vírus, é feito à base de cápsulas. Depois de confirmado o quadro de Covid e o início dos sintomas, você tem que utilizá-lo numa janela de 1 a 5 dias. São 800 miligramas por dia, 2 vezes ao dia, o que basicamente dão 4 cápsulas a cada 12 horas. Só pacientes maiores de 18 anos poderão tomar o medicamento, que, segundo as pesquisas, evita internações e os casos graves da Covid-19. Ele reduziu, segundo os resultados divulgados, em 89% o risco de morte. A distribuição do medicamento começa no fim do mês de junho. A produção poderá alcançar até 40 milhões de cápsulas, que deverão atender 1 milhão de pessoas. A fabricação no Brasil vai facilitar o acesso ao antiviral para toda a população. O antiviral já é usado em 17 países. Os cientistas fazem um alerta. O remédio, que será distribuído pelo Sistema Único de Saúde, não substitui a vacina. Esse tratamento, muito pelo contrário, não inviabiliza os outros. Muito pelo contrário, ele vem a se somar à vacinação em massa. Onde esse quadro falhe, você vai ter um tratamento para recuperar essas pessoas que, mesmo assim, foram atingidas pela Covid-19. Agora a gente volta a Brasília com a Nathalie Machado, porque a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que obriga os cartórios de registro a digitalizar todo o acervo. Nathalie, explica pra gente, agora vai ser tudo pela internet, isso vai agilizar o serviço? Camila, pode ser sim. Bom, vamos lá. Esse texto ele também obriga o cartório a oferecer serviço online para os clientes. Agora, os deputados deram o prazo até janeiro do ano que vem para que os serviços como certidão de nascimento e casamento sejam oferecidos pela internet, a emissão dessas certidões, né? O prazo para a digitalização do acervo ainda vai ser definido. O Sistema Eletrônico de Registros Públicos vai possibilitar o compartilhamento de informações entre os cartórios e a redução da burocracia. Os cartórios físicos vão continuar funcionando normalmente e prestando serviços de forma presencial. Agora, como se trata de uma medida provisória, as regras valem desde quando ela foi publicada em dezembro do ano passado. Esse texto agora vai para a análise do Senado. Camila. Obrigada, Nathalie. Bom descanso. No mercado financeiro, o dólar comercial seguiu o efeito gangorra dos últimos dias e subiu 2,3%, vendido a R$ 5,01. A gente vê aqui no nosso telão, olha. A moeda americana teve valorização no mundo todo um dia depois do anúncio da alta de juros nos Estados Unidos. A gente deu essa informação aqui no Jornal da Record ontem. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fez o caminho inverso. Teve forte queda de 2,81%. Com isso, o Ibovespa recuou para os 105 mil pontos. Com o aumento da taxa básica de juros, a tendência é que os empréstimos fiquem mais caros. Para especialistas, o consumidor precisa ter cautela, cuidado e se planejar antes de comprar um imóvel. O Jefferson trabalha como motorista. Há 2 anos comprou um apartamento na planta e recorreu ao financiamento imobiliário. Quando fechou o negócio, o imóvel valia R$ 216 mil. Hoje já chega a R$ 227 mil. E a dívida também subiu. É um financiamento bem longo. Então, cada real que aumenta hoje, aumenta muito o valor final. E é ruim pra gente, né? Bem ruim. De acordo com o balanço mais recente do Banco Central, a média da taxa do crédito imobiliário em fevereiro estava em 9,33% ao ano. 3 meses depois, alguns bancos já cobram quase 10% ao ano. O financiamento imobiliário tem como referência a taxa básica de juros. A Selic subiu de 11,75% para 12,75% ao ano. A taxa Selic é o principal instrumento de controle da inflação. Quando ela aumenta, fica mais caro para os bancos conseguirem recursos no mercado financeiro. Por isso, os financiamentos imobiliários também sobem para quem sonha com a casa própria. Com esse juro alto, se a gente tiver o resultado do controle dessa inflação, do domínio dessa inflação, o juro ele tende a cair. O juro caindo
lá por volta de 2024, 2025, resultado desse remédio amargo desses próximos 2 anos, pode chegar a cerca da metade dos juros que está hoje. Para o economista, o momento é de cautela para quem deseja comprar um imóvel. É hora de se planejar e fazer uma reserva. Dar uma boa entrada ajuda a diminuir a dívida a longo prazo. Se você compra um imóvel sem planejamento, qual que é o risco? Embora o juro do financiamento imobiliário seja um juro mais baixo, exatamente porque o seu imóvel está sendo dado em garantia. Se você não paga o imóvel, você perde esse bem. Domingo é o Dia das Mães. Falando nisso, você já comprou o presente da sua? Bom, a expectativa é de queda nas vendas deste ano, mas não é por falta de vontade, não. A grana é que está curta. O sobe e desce nos shoppings é só para clientes. Nas lojas, quem vai atrás do presente para essa data especial encontra preços invariavelmente mais altos do que no ano passado. Gabriela já tem uma maneira para achar a melhor oferta. Eu pesquisando em 3, 4 lugares assim, eu consigo economizar. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de abril de 2022 apontou que bijuterias, bolsas, roupas e sapatos estão mais caros em comparação com o ano passado. Tá mais caro esse ano, tá difícil, mas eu espero ainda encontrar. Essa é a segunda data mais importante para o comércio, só perde em vendas para o Natal. Mas por causa do aumento de preços, a previsão é de queda nas vendas em comparação com o ano passado. Por isso, os comerciantes investem nas promoções para chamar os clientes. Em datas comemorativas são muito importantes as promoções para atrair o cliente para a loja o máximo possível, inclusive durante a semana e no final de semana também. Móveis e eletrodomésticos devem apresentar queda nas vendas. Já o ramo de vestuário, calçados e acessórios, que costuma ser campeão entre os presentes, deve seguir na liderança. É o único com crescimento previsto, mesmo que tímido. Essa economista faz um alerta. Com a inflação em 2 dígitos e o crédito mais caro, o ideal é buscar opções que caibam no bolso. Em geral, Dia das Mães, os presentes têm um preço médio maior, né, do que em outras festividades. Então pode chegar no Natal e você não conseguir presentear ninguém porque você fez uma opção no Dia das Mães que é uma opção que não cabe na sua carteira. Agora é o momento de tomar cuidado. Joseli já avisou até para a mãe. O presente este ano vai ser uma lembrancinha. Não foi fácil, todos os preços aumentaram de todos os produtos. Você decidiu economizar mais ou não economizar? Economizei. A ampliação da redução do IPI para 35% vai beneficiar as empresas e também deve chegar ao bolso dos consumidores. A afirmação é da secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques. Ela participou do JR Entrevista desta quinta-feira. Já havia tido uma redução de IPI de 25% no início de abril, e a gente aprofundou essa redução agora para 35%, beneficiando mais de 400 mil empresas de forma direta e 1 milhão de empresas de forma indireta. Então, além de dar um pulso na produtividade e na retomada econômica, o nosso objetivo é baratear as mercadorias para os consumidores. Então, geladeira, máquina de lavar roupa, pra você ter ideia, só na geladeira, um imposto que era 13 vem para 5, máquina de lavar roupa 5, então a nossa expectativa é que milhares de produtos tenham seus preços reduzidos em função dessa medida, além da gente dar um estímulo de produtividade para o setor industrial brasileiro. O Ministério da Defesa pediu que o Tribunal Superior Eleitoral divulgue as propostas feitas pelas Forças Armadas para a realização das eleições de outubro. O pedido, assinado pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, foi enviado diretamente ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin. No documento, Nogueira afirma que tentou reuniões presenciais com o presidente do tribunal, mas não foi atendido. E argumenta que, após o TSE ter elaborado o plano de ação para ampliação da transparência do processo eleitoral, não há motivos para assegurar as sugestões feitas pelas Forças Armadas. Havia a expectativa de um encontro entre Fachin e Nogueira depois da reunião que o general teve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Por isso, o ofício não foi bem recebido nos bastidores do TSE. Segundo fontes do tribunal, as sugestões colocavam em dúvida, sem provas, a segurança das urnas eletrônicas.
Uma das sugestões é a criação de um mecanismo para a validação paralela dos votos pelas Forças Armadas, proposta defendida recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Em meio à pressão, os presidentes do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral discursaram em favor da liberdade de imprensa. Edson Fachin e Luiz Fux estavam em eventos diferentes. Destaco a importância da imprensa livre, da imprensa respeitada, dos profissionais de imprensa respeitados, não violados em suas prerrogativas. Num país onde a imprensa não é livre, num país onde a imprensa é intimidada, num país onde a imprensa é amordaçada, no país onde a imprensa é regulada, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, nesse país, com tantas restrições à liberdade de imprensa, a democracia é uma mentira e a Constituição Federal é uma mera folha de papel. Atenção para esses dados. Um levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostrou que mais de 80% dos presos inocentes ficam detidos por pelo menos um ano. A maior parte das prisões foi feita tendo como base o reconhecimento fotográfico. O que o Gustavo sempre valorizou, agora tem um peso ainda maior. Sou livre demais, carioca, nascido e criado aqui, feliz demais da vida. Gustavo tem 30 anos e trabalha como produtor cultural. Passou um ano na prisão cumprindo pena por um crime que não cometeu. Tudo aconteceu por causa de uma suposta foto publicada em uma rede social. Tão absurdo que é que essa foto que ele me acusa nem nos autos do processo se encontra. O Gustavo faz parte de um grupo considerável de pessoas presas pelo reconhecimento fotográfico. A vítima vai até a delegacia depois de um roubo, por exemplo, aponta as características do suspeito e, baseado nisso, a polícia apresenta uma foto. Basta uma foto. E se for confirmado como o assaltante, um mandado de prisão pode ser emitido e um inocente vai parar dentro do sistema carcerário. Gustavo foi apontado como o homem que estava na garupa de uma moto usada no roubo do carro. Na época do assalto, ele se recuperava de uma cirurgia. Gustavo conta que a polícia não levou em conta os laudos médicos, não ouviu testemunhas, nem checou imagens de câmeras de segurança. Eu não conseguia nem ir ao banheiro, como é que está em cima de uma moto? Um levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostra que dos 256 casos de prisão por reconhecimento fotográfico nos primeiros 6 meses do ano passado, mais de 80% tiveram a prisão preventiva decretada. E mesmo quando a inocência foi comprovada, 83% das pessoas ficaram presas por pelo menos um ano. A pesquisadora acha difícil alguém que acabou de passar por uma situação traumática conseguir fazer um reconhecimento com 100% de certeza. Como é que você chega ali depois de viver um evento traumático e consegue reconhecer? Gustavo hoje espera por uma lei que evite prisões com base apenas no reconhecimento fotográfico. Fazer uma investigação correta, que você pode acabar com vidas, dependendo da decisão que você seguir em frente. Durante a pandemia, as mortes relacionadas ao consumo excessivo de álcool aumentaram nos Estados Unidos. Segundo uma nova pesquisa, o número foi 22% maior no ano passado. A faixa etária mais atingida tinha de 25 a 44 anos. Em 2020, o aumento já tinha sido de 25%. Segundo especialistas, o crescimento da taxa é uma consequência do isolamento social. A Ucrânia estima que tenha recebido o equivalente a 60 bilhões de reais em ajuda financeira desde o começo da invasão russa. Segundo o primeiro-ministro do país, o cálculo foi baseado nas ajudas militares, econômicas e humanitárias. Já a ONU anunciou que vai enviar um comboio para resgatar civis de uma usina siderúrgica na cidade de Mariupol. Cerca de 200 pessoas ainda estão abrigadas no local. O Japão anunciou novas sanções contra a Rússia. 140 cidadãos russos vão ser incluídos na lista de bloqueio de bens. Vamos voltar a Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi, que traz os detalhes. Situação bem tensa entre os dois países, né, Silvia?
É verdade, Camila. E o anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Fumio Kishida nesta sexta-feira em Londres. No encontro com o premier britânico Boris Johnson, o líder do Japão disse que essa é a hora do G7 solidificar a união contra a Rússia por conta dos ataques à Ucrânia. Kishida afirmou que 140 pessoas vão ter os bens congelados e 70 organizações militares vão ser colocadas numa lista de proibição de exportação. O Japão ainda congelou os ativos de bancos russos e proibiu a venda de produtos de tecnologia para o país. Fumio Kishida vai encontrar o presidente americano Joe Biden em Tóquio no dia 23 de maio. Volto com você, Camila. Obrigada, Silvia. Bom final de dia aí para você. Ainda na Ásia, na China, uma mulher foi resgatada viva quase 6 dias depois de um prédio desabar. A sobrevivente ficou mais de 130 horas sob os destroços. Ela foi a 10ª pessoa a ser resgatada com vida. 5 pessoas morreram no desabamento e dezenas de moradores estão desaparecidos. Pelo menos 9 pessoas foram presas, suspeitas de cometer infrações na construção do edifício. Chegou a hora do futebol. A Liga Europa vai ter uma final entre times da Alemanha e da Escócia. Os 2 finalistas foram definidos nesta quinta. Em Glasgow, o Rangers recebeu o RB Leipzig, que venceu o primeiro jogo. Depois da jogada pela esquerda, Tavernier fez 1-0 para os escoceses e deixou o confronto empatado. O segundo gol saiu pelo outro lado. Camara bateu de primeira no canto e ampliou para o Rangers. Na etapa final, o Leipzig pressionou e conseguiu diminuir com o Nkunku, resultado que levaria à prorrogação. Mas 10 minutos do fim, o Rangers conseguiu o gol da classificação. O zagueiro Lundström pegou a sobra e garantiu a vitória. Rangers 3, Leipzig 1. O Eintracht Frankfurt já tinha vencido o West Ham na Inglaterra e repetiu em casa. Knopf cruzou para Borré sozinho marcar o único gol do jogo. A equipe alemã que eliminou o Barcelona chega invicta à decisão, que será no dia 18 em Sevilha. No fim do jogo, a fanática torcida invadiu o gramado do Ibrox Stadium. Depois de 42 anos, o Frankfurt pode voltar a conquistar um título europeu. Aqui nos campos da América do Sul, a quinta-feira teve 2 duelos entre Brasil e Argentina pela Libertadores. O Fortaleza recebeu o River Plate e saiu na frente. Lucas Crispim tabelou com Lucas Lima e tocou para o argentino Silvio Romero abrir o placar. A arbitragem marcou pênalti de Benevenuto em Pochettino. Enzo Fernandes bateu bem e empatou. Fortaleza 1, River Plate 1. Em Bragança Paulista, o Vélez Sarsfield saiu na frente do RB Bragantino. Orejano deu o passe para Lucas Prato. Ele driblou o goleiro Cleiton e fez 1-0. O empate veio no segundo tempo. A falta cobrada por Arthur atravessou toda a área e o equatoriano Hurtado deixou tudo igual. Bragantino 1, Vélez 1. Na Copa Sul-Americana, o São Paulo foi até o Chile e empatou sem gols com o Everton. O time segue na liderança do grupo D. Outros 2 times brasileiros também jogaram fora de casa pela competição. O Internacional foi até Assunção enfrentar o Guairenha, que teve esse pênalti marcado pela arbitragem. Otaçu cobrou com categoria e fez 1-0. O empate do Colorado veio no segundo tempo. René cruzou e Wanderson deixou tudo igual. Guairenha 1, Inter também 1. A Universidade Quito do Equador recebeu Santos e o Peixe conseguiu a vitória aos 45 do segundo tempo. O jovem Juan Seco fez o único gol da partida. Universidade de Quito 0, Santos 1. E uma última notícia que vem do espaço.
4 astronautas começaram a viagem de retorno à Terra a bordo de uma cápsula espacial da SpaceX. A tripulação vai ficar quase 24 horas no espaço até pousar na madrugada desta sexta-feira. A cápsula vai ser resgatada por um navio da empresa do bilionário Elon Musk na costa da Flórida. Os astronautas passaram quase 3 meses na Estação Espacial Internacional, onde fizeram diversos experimentos científicos. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fique agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. A gente se vê amanhã.